As notícias na ERTE, edição de António Feliciano. A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica confirmou a apreensão de 18.200 litros de óleo alimentar e suspendeu a atividade de indústria de extração e refinação de óleos vegetais, com embalamento de óleos e azeite, no concelho de Torres Novas. Como resultado da ação e face aos indícios de práticas fraudulentas, foi instaurado um processo-crime por suspeita de fraude sobre mercadorias e ainda efetuada a mencionada apreensão, assim como de 177.690 rótulos com menção azeite, existindo fortes suspeitas que este óleo alimentar iria ser comercializado precisamente como azeite. Foi ainda instaurado um processo de contraordenação por deficiência das condições de higiene e estruturais, tendo sido determinada a suspensão imediata da atividade. O valor total da apreensão ascende a um montante a rondar os 57.000 euros. A ASAI continuará a desenvolver ações de fiscalização no âmbito das suas competências. Tenha atenção, a urgência de pediatria do Hospital de Torres Novas tem alterações, fortes constrangimentos durante este fim de semana no seu período de funcionamento. Foi desta forma que a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, com recurso às redes sociais, apontou então para estas limitações para crianças e jovens no acesso ao citado serviço, num texto onde não são especificadas quais essas limitações em causa. Ainda assim, consultado o Sistema Integrado de Informação de Prestadores, é possível constatar que está em causa o encerramento da urgência, neste particular desde as 9 da manhã deste sábado, fecho esse que se prolonga então por todo o fim de semana, ou seja, a normalidade só será uma realidade a partir desta segunda-feira. Antes de se deslocar a qualquer unidade hospitalar, deve sempre ligar o SNS 24 808 24 24 24, uma linha telefónica gratuita 24 horas disponível. Em situações de emergência, o contacto deverá ser realizado diretamente para o 112. Rádio ERTE, a primeira a informar. Tomar irá atravessar uma onda de calor a partir desta segunda-feira, 22 de julho. Estará em causa uma fase em que as temperaturas máximas vão mesmo chegar aos 42 a 43 graus, naquele que será o registro mais elevado para já deste verão. Esta tendência deverá prolongar-se até quinta-feira, dia 25, pelo menos se tiver em consideração as projeções feitas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera para o território nabantino. Os valores mínimos, acrescente-se, irão oscilar entre os 16 e a 21 graus. Tenha por isso especial atenção com as pessoas mais vulneráveis aos efeitos do calor intenso, desde logo crianças nos primeiros anos de vida, pessoas com 65 ou mais anos e portadores de doenças crónicas. Procure ambientes frescos e arejados. Beba água ou sumos naturais com regularidade e mesmo que não tenha sede, evitando o consumo de bebidas quentes, alcoólicas, gaseificadas, com cafeína e ricas em açúcar. Evite a exposição direta ao sol nas horas de maior calor, nomeadamente entre as 11 e as 17 horas. Aplique protetor solar com fator 30 ou superior, de 2 em 2 horas. Use roupas leves, soltas e de cor clara e preferencialmente de algodão e utilize chapéus e óculos de sol. Rádio ERTE, informação. Entre esta segunda-feira e quarta, respectivamente 22 e 24 de julho, haverá registro para fortes constrangimentos na circulação de comboios de norte a sul do país. Está em causa mais uma greve convocada por vários sindicatos afetos ao setor, sendo que o Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social decretou 20% de serviços mínimos para as viagens regionais. Importa, então, dar a conhecer quais as composições que irão realizar-se no trajeto entre Tomar e Lisboa-Santa Apolónia e vice-versa. Assim, da cidade do Nabão irão partir os comboios das 5h10, 6h14, 6h50, 7h11 e 19h03. Em sentido inverso, estão confirmadas as viagens das 6h45, 17h45, 18h45 e 22h45. Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, Interregional e Regional, a CP permitirá o reembolso no valor total do bilhete adquirido ou a sua troca gratuita
para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe. O reembolso ou troca podem ser efetuados em Mais CP, na área Os Seus Bilhetes, para bilhetes adquiridos na bilheteira online e app CP, até aos 15 minutos que antecedem a partida do comboio da estação de origem do cliente, ou então nas bilheteiras. Passado esse prazo e até 10 dias após terminada a greve, pode ser pedido o reembolso através do preenchimento do formulário de contacto online, reembolso por atraso ou supressão, com o envio da digitalização do original do bilhete. Nunca é demais recordar-se. O Concelho de Tomar continua sob risco máximo de incêndio, refere o Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta. Este alerta obriga a ter em consideração um conjunto de determinações, desde logo a proibição da realização de trabalhos com recurso a motorroçadoras, corta-matos e destroçadores, todos os equipamentos com escape sem dispositivo tapa-chamas, equipamentos de corte como motosserras ou rebarbadoras, ou a operação de métodos mecânicos que na sua ação com os elementos minerais ou artificiais gerem faíscas ou calor. A exceção centra-se na utilização de motorroçadoras de cabeças com dispositivos não metálicos, como por exemplo de fio de nylon. Não pode ainda realizar fogueira para recreio, lazer ou no âmbito de festas populares, assim como é proibida a utilização de fogareiros e grelhadores, salvo se usados nos locais devidamente identificados para o efeito. Nos dias de risco máximo, como é o caso, é proibido utilizar aeronaves não tripuladas e o sobrevoo por planadores, dirigíveis, ultraleves, parapentes ou equipamentos similares sobre locais inseridos em áreas prioritárias de prevenção e segurança. Não se esqueça que é também proibida a circulação ou permanência em áreas florestais públicas ou comunitárias, incluindo na rede viária abrangida, quando inseridas nas mencionadas áreas. Rádio Hertz, a primeira a informar. A freguesia de Carregueiros recebeu a recente edição da Assembleia Municipal de Tomar, sessão descentralizada de caráter extraordinário que teve lugar no Salão do Centro Recreativo e Cultural daquela localidade. Um dos destaques da reunião centrou-se desde logo na intervenção de Francisco Santos, presidente da Junta, que aproveitou a oportunidade para realizar um balanço daquele que tem sido o trabalho realizado pela sua equipa na gestão do dia-a-dia da freguesia. Registro então para várias obras que mereceram figurar nessa análise, em particular a recuperação da estrada de ligação entre Carregueiros e São Simão. Podemos apresentar várias necessidades já resolvidas, tais como a recuperação do edifício da Junta de Freguesia, que ainda hoje tivemos o prazer de ver e está realmente um edifício neste momento acolhedor, o posto médico também, e fizemos asfaltamento, ligação da Estrada Nacional 113, Val da Figueira, Estrada de Val da Figueira, Casal da Brava, Estrada do Casal Novo, envolvente ao Centro Recreativo do Povo dos Brasões, Rua da Ponte Romana em Carregueiros. E finalmente temos a salientar a recuperação da estrada Carregueiros-São Simão, há muitos anos prometida. Desde 2013, quando a CDU levantou este assunto na Assembleia Municipal, todos os anos a resposta era dada pelo Executivo anterior. Foi sempre a mesma. É da Câmara a responsabilidade. Mas, passados estes anos todos, realmente a estrada está concluída e é uma satisfação ter aquela estrada concluída. Na educação, procuramos satisfazer as necessidades da nossa população, garantir uma funcionária para apoio ao ATL da escola, oferecer os manuais de atividades, participar com a Associação de Pais em todas as suas necessidades. No apoio a idosos, continuamos a disponibilizar um espaço, que também foi visto ainda há pouco, para que os nossos idosos ali possam executar trabalhos manuais, tentando proporcionar bem-estar, convivência e o espírito de entreajuda. E neste âmbito também reativamos o Passeio dos Idosos, que estava já há uns tempos para trás. Assembleia Municipal de Tomar, sessão descentralizada em Carregueiros, presidente da Junta Francisco Santos, aqui a fazer um ponto de situação relativamente ao trabalho feito no decurso dos últimos anos. Rádio Hertz, informação. Os bombeiros do município de Tomar foram chamados a 443 ocorrências durante o mês de junho, o que se traduziu numa média diária de 14,7 situações que obrigaram a mobilização dos operacionais. Sem surpresa, as emergências pré-hospitalares estão no topo desta lista, com 363 episódios, seguindo-se 25 assistências à população, 19 acidentes, 12 compromissos de estruturas, 11 incêndios rurais, 7 conflitos legais e 6 incêndios urbanos. Recorde-se que até agora, durante este
neste ano de 2024. O mês de maio foi aquele que obrigou a um maior número de intervenções por parte dos bombeiros do município de Tomar. Estiveram em causa 464 ocorrências, numa média diária de 14,9. Recorde-se que em abril os soldados da paz receberam 376 pedidos de auxílio, em março foram 446, em fevereiro contabilizaram-se 376 e em janeiro foram 379. Estão retomadas as conversações entre a Câmara de Abrantes e a Infraestruturas de Portugal, tendo em vista a desclassificação da Estrada Nacional 2, neste particular da Avenida António Farinha Pereira. Está em causa a rotunda em Olho de Boi até à ponte rodoviária em Barreiras do Tejo. A autarquia, recorde-se, pretende requalificar a via, desde logo com passeios, iluminação pública e espaços cicláveis e pedonais que permitam a passagem do Tejo. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, fez um ponto de situação em torno de um processo que classificou como difícil. Se a desclassificação não for possível, perspectivou o autarca, então a solução deverá passar por um acordo entre as duas entidades, acordo que permitirá ao município intervir na Nacional 2. Mais uma vez, aquilo que está bem presente é a dificuldade da desclassificação desta estrada, porque ela é a única alternativa, é a única travessia neste enquadramento todo da rede rodoviária das infraestruturas de Portugal. E obviamente que essa desclassificação passa para nós, deixando as infraestruturas de Portugal ter domínio sobre, e depois, não é? Porque eles não têm. De facto, a alternativa é o IC9 e eu pedi, conclua-se o IC9, porque é isso que também nos faz muita falta, ligar o Alentejo ao Médio Tejo. Portanto, mais uma vez percebi, por parte das infraestruturas de Portugal, de uma abordagem técnica, a dificuldade da desclassificação desta estrada. Como sabem, eu já disse isto várias vezes, nós andamos, pelo menos, não falando do passado em que não era eu o Presidente, com todo o respeito, e assumo sempre as minhas responsabilidades, mas enquanto com este Executivo e enquanto eu, Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, há 5 anos que lutamos por esta desclassificação. Felizmente, chegámos a uma abordagem importante de perceber, não havendo possibilidade da desclassificação, poderá haver a possibilidade de um acordo entre as infraestruturas de Portugal e o município de Abrantes, para que dessa forma possamos ter legitimidade de avançar com projetos de requalificação, desde logo de todo este troço rodoviário, passeios, iluminação pública, mas as ciclovias e sobretudo aquilo que nos interessa de pensar de futuro, de uma passagem de uma ciclovia, de uma zona pedonal pelo Tejo, a ligar as margens de forma ciclável e pedonal, todo este grande projeto que temos vindo a trabalhar e a consultar e a, digamos, a articular intenções, pensamentos sobre isto, fundos de apoio, porque não basta ter boas ideias, depois também é preciso ter suporte financeiro para as fazer. Por Abrantes, Câmara Municipal, se pretende a desclassificação da Estrada Nacional 2, em particular da Avenida António Farinha Pereira, há intuito de requalificar aquele troço, mas as negociações estão difíceis com a Infraestruturas de Portugal. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zezer está a promover uma iniciativa que visa a angariação de fundos para substituir o veículo-tanque daquela corporação, viatura com quase 40 anos de trabalho e totalmente ultrapassada para o serviço de prevenção e combate a incêndios. Nesse sentido, está então em marcha a realização desta iniciativa solidária através de colocação de umas latas mielheiros em vários estabelecimentos comerciais do concelho, bem como juntas de freguesia e outras instituições, sendo o veículo não só utilizado no combate a incêndios, mas muito útil no abastecimento de água à população em caso de necessidades, grandes rupturas, entre outras. A Associação está assim a organizar esta campanha junto da população, deixando desde já, nesse mesmo texto, um sincero agradecimento pelo apoio e dedicação que tem demonstrado ao longo da existência da corporação. Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Orem deu o primeiro passo para a implementação de um sistema de videovigilância nas vias públicas da cidade, com a aprovação, em reunião do Executivo, de uma proposta de protocolo a celebrar com a Polícia de Segurança Pública. O documento estipula as regras subjacentes a um procedimento deste género, de acordo com a legislação em vigor, e define os princípios do sistema, que pretende ser um contributo para garantir a segurança pública dos cidadãos, com reflexos na diminuição da criminalidade e na eficiência e eficácia da atuação policial, refere a autarquia em recente nota de imprensa. A utilização de câmaras de vídeo em locais públicos é já uma realidade na cidade de Fátima e o Executivo Municipal deu o pontapé de partida para a instalação de 15 câmaras de videovigilância em locais públicos em Orem, com grande afluência de pessoas, como exemplo as entradas dos estabelecimentos escolares. Pretende-se, no futuro próximo, com o apoio dessa tecnologia, contribuir para a segurança e ordem pública, para a prevenção da prática de crimes e para a consolidação de um sentimento de segurança dos munícipes e visitantes. Com a proposta de protocolo aprovada, o município de Orem e a Polícia de Segurança Pública confirmam a disponibilidade para cooperar na implementação de um sistema de videovigilância eficaz, capaz de cumprir os objetivos estabelecidos e de apoiar na identificação de pessoas para efeitos de apuramento de eventuais responsabilidades criminais, acrescenta o mesmo texto. Rádio Hertz. Informação. Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança. Hoje, se calhar, outras pessoas como eu têm junto de si as suas crianças. Eu hoje tenho a minha casa cheia de crianças e está calor. Ora bem, temos que pensar que o calor é prejudicial para a saúde e que pode causar alguns distúrbios, algumas doenças que podemos evitar. Não nos devemos esquecer que quer estejamos no campo, quer estejamos na cidade, quer estejamos na praia, com o calor e com o sol como tem estado, e aproximam-se, segundo a informação que estive a ver, aproximam-se dias ainda mais quentes do que o dia de hoje e do que os dias que têm estado. Portanto, estejamos onde estivermos, devemos sempre ter cuidados na proteção da nossa pele. O sol pode queimar, pode causar doenças e, portanto, o protetor solar é uma das coisas que deve andar sempre connosco e ser posto várias vezes, de 2 em 2, 3 em 3 horas, consoante estivermos mais expostos ou menos expostos. A ingestão de líquidos, a bebida, sobretudo de água, não as bebidas alcoólicas que dão uma sensação de frescura errada, mas sobretudo a água deve ser consumida muitas vezes. E devemos ter o cuidado, sobretudo com as nossas crianças e com os nossos idosos. As crianças por vezes pedem, mas nem sempre estão despertas para que devem consumir bastante água nos dias de calor, fora dele também, mas sobretudo nestes dias de calor. Portanto, oferecermos água aos nossos idosos e às nossas crianças. Não esquecer realmente esses conselhos, essa proteção que nos pode dar esses elementos, as bebidas de água e o protetor solar. Também evitar andar ao sol nos períodos de maior calor, sobretudo entre as 11 horas de maior calor e de maior céu aberto, naturalmente, sobretudo nos períodos das 11 horas às 4 da tarde, sempre com muita proteção. Sabermos prevenir-nos a nós e prevenir os outros pode evitar muitas doenças. Um bom fim de semana para todos. Maria dos Anjos Esperança, aqui com a sua nota do dia. Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.